Olá pessoal, no vídeo de hoje falarei quando a gente deve se preocupar com endometriose intestinal, sobre as suas localizações, o tamanho da lesão e o comprometimento em relação à circunferência intestinal. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar um like e compartilhar o nosso vídeo. A endometriose é uma doença inflamatória onde o tecido endometrial, que deveria viver exclusivamente dentro do útero, ele começa a ser produzido fora do útero também. Então ele pode acometer a bexiga, os ovários, o apêndice, o intestino grosso, o intestino fino, a diafragma. Existem vários órgãos que podem desenvolver esse tipo de tecido. E essa doença, ela pode levar a ter inúmeros sintomas. Se a gente fosse agrupar em grupo de sintomas, geralmente são relacionados à dor e à infertilidade. No caso específico da endometriose intestinal, é importante a gente diferenciar entre intestino fino e o intestino grosso. Então, todas as lesões de suspeita de endometriose em intestino fino, elas têm indicação cirúrgica, independente da localização, do tamanho e se a paciente tem sintoma ou não. O intestino fino, como o próprio nome diz, ele tem a parede intestinal mais fina e o diâmetro mais fino. A endometriose, ela pode levar a ter um acotovelamento do intestino. Então, a lesão ela vai criando na parede intestinal e ela vai como se fosse engruvinhando, dobrando aquela área. E com isso pode levar a ter uma dobra no intestino e levando a ter uma obstrução intestinal. Então, quando a gente tem a endometriose na região do intestino fino e a principal região é o íleo terminal, é o final da área do intestino fino, é ali onde mais temos lesões de endometriose, é uma indicação imediata de cirurgia. Assim como lesões no apêndice. Então, quando a gente tem a suspeita de endometriose no apêndice, tem indicação cirúrgica pelo mesmo princípio. Vai levar a ter uma dobra naquela região e com um risco de infecção muito grande, que é o caso da apendicite. Então, nesses casos, não existe discussão em relação a tratamento clínico ou cirúrgico. Então, é sempre tratamento cirúrgico. Quando a gente tem lesões no intestino grosso, então na região principalmente de sigmoide e reto, aí a gente pode tentar tratamentos clínicos, onde vai ter uma melhora dos sintomas das meninas, não em relação a um tratamento da própria lesão de endometriose ou tratamento cirúrgico. Então aí sim, existem algumas situações que podem diferenciar um tratamento do outro. A principal situação é a questão de sintomas. Então aquela menina que tem uma qualidade de vida boa, que tem poucos sintomas, normalmente o tratamento clínico ele pode ser optado. Agora, aquela menina que tem muitos sintomas, então tem dor intensa, dor para fazer cocô na época da menstruação, dor para fazer a retenção do cocô na época da menstruação, que é o tenesmo, é aquela situação que ela vai fazer cocô e percebe que não sai todo o cocô, fica com a sensação de ter feito, mas ainda tem cocô para fazer. Quando fica obstipada na época da menstruação ou quadros de diarreia muito importante na época da menstruação, e o sintoma que é mais importante, que é a questão do sangramento intestinal. Então, mulheres que têm sangramento intestinal no período menstrual, normalmente têm um acometimento mais importante do intestino, chegando até a camada mais interna, que é a camada mucosa. E isso pode ter, normalmente é uma indicação principalmente para a cirurgia. Então, meninas que têm poucos sintomas, meninas que têm lesões únicas de tamanho pequeno, e hoje os exames mostram, então, a ressonância para a endometriose e o ultrassom com preparo intestinal para a endometriose, feito por uma pessoa capacitada, ela pode mostrar, inclusive,
a camada que está sendo acometida. Então, o intestino ela tem a camada de fora, que é a serosa, tem a camada interna do meio, que é a muscular, e a camada mais interna, que é aquela que está em contato com o cocô, que é a camada mucosa. Então, a gente consegue, através dos exames, identificar o grau de acometimento da lesão na parede intestinal e, com isso, também ter mais uma ideia se pode ser mais um tratamento clínico ou tratamento cirúrgico. Então, lesões mais superficiais, de tamanhos pequenos e lesões únicas, a gente pode fazer um acompanhamento mantendo só um tratamento clínico através de bloqueio hormonal. Geralmente, lesões mais profundas, lesões múltiplas, quando tem mais de uma lesão, ou lesões de grande tamanho, então lesões aí acima de 2 a 3 centímetros, normalmente a gente já começa a pensar mais em tratamento cirúrgico, porque o tratamento cirúrgico, quando ele é feito de maneira inicial, ele acaba sendo um tratamento menos agressivo. Além disso, a questão do comprometimento da circunferência. Então, quando a gente tem, olhando um corte do intestino, quando a gente tem um comprometimento que acaba fechando a luz, né, o espaço do intestino, em torno de até 50%, em pacientes com pequenos sintomas, a gente pode também manter apenas um tratamento clínico e de acompanhamento. O problema que a gente tem com o tratamento clínico é que a endometriose é uma doença normalmente evolutiva, que ela só vai parar de evoluir normalmente quando a mulher entra na menopausa e não faz mais utilização de hormônio. Então, até esse momento, a endometriose ela pode evoluir. Então, anos às vezes não evolui nada, em outros anos ela pode dobrar de tamanho. Ela não tem uma taxa de progressão igual para todas as pessoas e todos os anos. E quando a gente faz um tratamento clínico através de bloqueio hormonal, o único objetivo desse tratamento é tentar deixar a mulher com menos sintomas. Não é um tratamento da lesão, da doença especificamente. Então, quando acontece uma progressão dessa doença, normalmente a gente vai ter um tratamento cirúrgico um pouco mais agressivo. Então, pensando basicamente em lesões intestinais, a gente tem, do intestino grosso, a gente tem 3 tipos de cirurgia. Então, nós podemos, para as lesões mais superficiais, fazer apenas uma raspagem, que a gente chama isso de shaving. Então, o shaving é como se estivesse barbeando, nós vamos descascar aquela lesão, normalmente para as lesões que acometem até a parte muscular, então a gente vai descascar essa lesão e aí eu consigo, depois suturando a parede intestinal, manter a mulher com uma função íntegra do intestino e com baixos riscos para complicações intestinais da cirurgia, tá? Existe um segundo tipo de cirurgia, onde a gente vai fazer um grampeamento apenas da lesão. Então a gente chama isso de uma ressecção discoide. Então eu vou pegar, isolo essa lesão do intestino e através de um grampeador, que é um aparelho mecânico, a gente corta a lesão e esse aparelho já grampeia a lesão, ele já costura essa lesão. Então, para lesões de até um determinado tamanho, que geralmente são até 2 a 3 centímetros, existem grampeadores que a gente consegue fazer. Hoje existe uma outra técnica que a gente usa, que é o duplo grampeamento. Então, às vezes, uma lesão um pouco maior, a gente consegue ainda usar um grampeador e depois usar um outro grampeador para tentar fazer com que faça uma cirurgia intermediária, não uma cirurgia tão extensa. Então, o objetivo dessa lesão, desse tipo de tratamento, seria diminuir as complicações pós-operatórias da cirurgia intestinal. Basicamente, a questão de disfunção intestinal e a outra situação, diminuir o risco de fístula e deiscência do intestino. E em casos mais graves, em casos de lesões múltiplas e nódulos maiores, normalmente o tratamento é uma ressecção segmentar. Então nós vamos tirar um pedaço do intestino e aí religar esse intestino,
tá? Então, quando a gente faz a ressecção segmentar, dependendo do tamanho do intestino que é retirado, pode ter um comprometimento da função intestinal pós-operatória. Então, em relação a ter diarreia ou obstipação. Além disso, como é mexido em parte nervosa, essa disfunção também pode ficar mais evidente no pós-operatório. Então, hoje é tentado, normalmente, técnicas menos invasivas para tentar ter menos complicação no pós-operatório da menina, tá? Então, a endometriose intestinal, a preocupação maior é em relação a tamanho, localização e a questão de risco futuro desse desenvolvimento. Então, também, meninas com tamanhos de nódulos intermediários que a gente eventualmente poderia aguardar, mas meninas muito jovens, a gente sabe que provavelmente essa lesão ela vai evoluir e no futuro pode levar ela a ter um risco maior de cirurgia. Uma outra preocupação muito grande em relação à cirurgia intestinal na endometriose é a questão da bolsa de colostomia. A bolsa de colostomia normalmente não é colocada na cirurgia de endometriose, mas como existem riscos nessa lesão, então quando a gente faz a cirurgia intestinal, pode tanto haver uma abertura desse grampeamento, como pode haver uma situação que a gente chama de fístula. Então, eventualmente, esse corte do intestino gruda em outra área, normalmente o fundo da vagina, e começa a sair cocô pela vagina. Então, isso é chamado de fístula retovaginal. Então, quando existe uma complicação da cirurgia intestinal na endometriose, eventualmente é necessário colocar uma bolsa de colostomia. Então, normalmente não na primeira cirurgia, mas geralmente na complicação. Caso tenha complicação, a bolsa de colostomia acaba sendo uma necessidade. Mas também essa bolsa normalmente ela é temporária. Então operamos, resolvemos a complicação, colocou a bolsa de colostomia, geralmente de 60 a 90 dias depois, a gente faz uma nova cirurgia para religar o trânsito intestinal e aí a mulher vai tocar a vida dela normalmente sem essa bolsa. Era isso, pessoal. Até um próximo vídeo.